Olá, professora Natália. A gente é do grupo Falácia do Espantalho. A gente veio aqui por meio desse slide e também por meio da nossa voz apresentar. O nosso grupo é a Amanda, que é número 2, a Isabela, número 11, o Leonardo, número 16, a Natália, número 19, eu, número 23 e o Rodrigo, número 33. Todo mundo nesse grupo participou para realizar as atividades aí, para deixar o trabalho chegar até aqui. Oi, hoje o meu grupo irá falar sobre as falácias do espantalho. O que são as falácias? É um raciocínio que parece lógico e verdadeiro, porém existe alguma falha de ser falso. Em filosofia, fazem a parte do campo de estudos da lógica, que são definidas como erro de argumentação ou de raciocínio. Foi utilizado por filósofos da escolástica para se referir à obra de refutações sofísticas e de Aristóteles. Formal diferente de não formal. São divididas em dois grupos, falácias formais e falácias não formais. Como falado anteriormente, a falácia do espantalho, ela pode ser usada por malícia ou por engano. Aqui a gente tem uma falácia do espantalho que foi usada realmente por malícia. Então vamos aqui ler o slide. O uso malicioso da falácia do espantalho é normalmente notável em perguntas e respostas. Vamos ler o exemplo aqui. Candidato 1. Candidato 2. É verdade que o senhor utilizou da verba pública para fazer viagens particulares? Candidato 2. Muito obrigado pela sua pergunta, candidato 1. No meu governo, aplicaremos a verba para viajarmos pelo país para conhecer a condição de vida do nosso povo, para atendermos melhor aos mais necessitados. Então, aqui a gente tem um claro exemplo da falácia do espantalho, em que ele realmente foge da pergunta. A pergunta é verdade que o senhor utilizou da verba pública para fazer viagens particulares? Ele acaba não confirmando que foi a verba pública e o porquê que ele está usando verba pública. Ele só fala a finalidade das viagens dele. Então, esse é um grande exemplo do uso malicioso da falácia. Bom, aqui nós temos dois exemplos de falácias. O primeiro exemplo é: o evolucionismo afirma que os seres humanos não são diferentes dos macacos. No entanto, os seres humanos são diferentes dos macacos porque são muito mais inteligentes do que eles. Logo, o evolucionismo está errado. Esse trecho afirma que o evolucionismo considera os que macacos e seres humanos não são diferentes. Essa afirmação é falsa porque o evolucionismo afirma que os seres humanos são muito diferentes dos macacos. Essa crença não é maliciosa, é um engano causado por falta de conhecimento. No próximo exemplo, nós temos o trecho. O Sr. Goldberg argumentou contra a oração nas escolas públicas. Obviamente, o Sr. Goldberg é a favor do ateísmo, mas ateísmo é o que havia na Rússia. O ateísmo leva à supressão de todas as religiões e à substituição de Deus por um Estado onipotente. Isso é o que queremos para este país? Eu duvido. Claramente, o argumento do Sr. Goldberg não tem nenhum sentido. Aqui, o ateísmo é um espantalho utilizado pelo opositor do Sr. Goldberg a fim de vencer seu argumento de maneira mais fácil. Esse exemplo é utilizado de forma mais. Como falado anteriormente, a falácia do espantalho, ela pode ser usada por malícia ou por engano. Aqui a gente tem uma falácia do espantalho que foi usada realmente por malícia. Então vamos aqui ler o slide. O uso malicioso da falácia do espantalho é normalmente notável em perguntas e respostas. Vamos ler o exemplo aqui. Candidato 1. Candidato 2. É verdade que o senhor utilizou da verba pública para fazer viagens particulares? Candidato 2. Muito obrigado pela sua pergunta, candidato 1. No meu governo, aplicaremos a verba para viajarmos pelo país para conhecer a condição de vida do nosso povo, para atendermos melhor aos mais necessitados. Então, aqui a gente tem um claro exemplo da falácia do espantalho, em que ele realmente foge da pergunta. A pergunta é verdade que o senhor utilizou da verba pública para fazer viagens particulares? Ele acaba não confirmando que foi a verba pública e o porquê que ele está usando verba pública. Ele só fala a finalidade das viagens dele. Então, esse é um grande exemplo
do uso malicioso da falácia. Aqui temos um vídeo de conclusão que a gente acabou não conseguindo colocar dentro do slide para apresentar para a professora. Mas se a professora realmente quiser ver, tá aqui nas fontes, né? Tá aqui nas fontes o vídeo. Aí é só ela clicar que já abre lá o vídeo. Aí tá bem explicadinho lá, o vídeo tá bem legal. Então, né, basicamente é isso. Obrigado, professora, por ter assistido até aqui. Nosso grupo, como já foi falado no primeiro slide, é a Amanda Pereira, a Isabela Cassiano, o Leonardo Simeonato, a Natália de Oliveira, eu, Pedro Olivério, e o Rodrigo Cardoso. Então é isso.